Função do primeiro grau ou afim, raiz de uma equação do primeiro grau. Questão 28. Sandro e Flávia recebem a mesma quantia por hora de trabalho. Após Sandro ter trabalhado 5 horas e Flávia 4 horas e meia, Sandro recebeu R$ 20 a mais que Flávia. Quanto recebeu cada um? Vamos ver aqui, né? Quanto foi que cada um recebeu. Quanto é a hora de cada um, não é isso? Então, vamos lá. Primeiro, Sandro e Flávia recebem a mesma quantia por hora de trabalho. Cada hora de trabalho deles, os dois recebem a mesma quantia. Quanto é essa quantia? Eu não sei. Então, valor pela hora de trabalho. Valor da hora de trabalho. O valor da hora de trabalho eu não sei quem é, então vou representar pela letra X. Aí ele diz: após Sandro ter trabalhado 5 horas e Flávia 4 horas e meia, Sandro recebeu R$ 20 a mais. Então veja só, eu não sei quanto é cada hora de trabalho deles. Aí eu representei por X. Eu sei que Sandro trabalhou 5 horas, né? E recebeu R$ 20 a mais. Então, Sandro trabalhou 5 horas, vezes a quantidade, vezes o valor pela hora, que é 5, né? A quantidade de horas, vezes o valor de cada hora, que a gente não sabe quanto é. Que é igual, olha, a quantidade que Sandra recebeu. Quanto foi? Aí a quantidade que Sandra trabalhou. Sandra trabalhou 4 horas e 30 minutos. Então vai ser 4 horas e 30, né? Mas eu tenho que transformar esse 4 horas e 30 de Sandra. Porque se o tempo está todo em hora, eu tenho que transformar também em hora. Porque aqui tem minutos no meio. Então eu vou transformar. Eu vou pegar 30 minutos e vou transformar em hora para depois eu somar com essas 4 horas de Sandra. Então vai ficar assim, olha. Primeira transformação das horas. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Uma hora, 60 minutos. 30 minutos vai ser quantas horas? Eu não sei, então eu coloco X. Aí eu faço aqui agora o cruzamento de meios extremos. X vezes 60, 60x, que é igual a 1 vezes 30, 30. Então, agora aqui, olha, x que é igual a 60 que vai dividir para 30. 60 aqui, né, aqui no denominador. Eu posso cortar esses dois zeros, porque é uma divisão, então vai ficar x igual a 3 sextos. Aqui eu posso simplificar por 3 e aqui também por 3. Então, eu sei que x vai ser igual a 3 para dividir para 3 é 1 e 6 para dividir para 3 é 2. Então, x é igual a 1 hora, nesse caso aqui da transformação, viu? Olha, na verdade eu vou colocar aqui y para não ter complicação com esse x daqui. Aqui é y. Eu uso as letras para representar um número que eu não conheço. Então, y e aqui y. E aqui também y. Então, isso quer dizer que meia hora, que 30 minutos é igual a meia hora. 1,5, 1,2, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 1 meio. Então, 30 minutos é 1 meio de hora. Eu vou pegar agora esse 1 meio de hora e vou somar com essas 4 horas aqui. Então, vai ficar assim, olha. Sandra trabalhou 4 horas mais 1 meio de hora. Então, nessa soma aqui, como é que vai ficar? Essa soma eu tenho que tirar o MMC, que vai ser 2, né? Aqui embaixo tem 1 implícito. Quando tem 2 e 1, o MMC é o outro número, diferente de 1.
Então, divide, multiplica, divide, multiplica. 2 para dividir para 1, 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Repete o denominador, que é 2. Agora eu vou somar aqui, olha, 8 com mais 1 ficou 9. Então, a Sandra trabalhou 9 meios, 9 meios de a hora, né? 9 meios de hora, o que foi o que ela trabalhou. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vamos voltar para cá. Então, 4 horas e meia é igual a 9 meios de hora. Então, isso quer dizer que, olha, Flávio trabalhou 5 horas, não foi? Olha, 5 horas. Então, ele vai ganhar 5 vezes x, que é a quantidade de hora. E Sandra trabalhou 9 meios de hora, não foi? Que a gente viu aqui? Então, ela vai ganhar 9 meios, né? Vezes a quantidade de horas dela, que ela trabalhou todas essas horas aqui. Isso aqui representa 4 horas e 30 minutos, que nós já fizemos todas essas contas aqui. Foi? Somamos tudo aqui, 4 horas mais 1 meio de hora, que ficou 9 meio de hora. Não tem problema de parecer feio, né? Mas está indo certo. Agora veja só. Um recebe a quantidade de hora do outro, né? Quer saber quanto recebeu. Eu quero saber qual é a hora de cada um. Só a hora de trabalho deles. Só que Sandro trabalhou um pouquinho mais. Sandro trabalhou 5 horas e Flávia 4 horas e meio. E Sandro recebeu um pouquinho a mais. Recebeu quanto a mais? Sandro recebeu 20. Então, se eu pegar, Sandro recebeu 20 a mais. Se eu pegasse 20 reais e somasse também aqui no salário de Flávia, eles iam receber a mesma coisa, mesmo Sandro trabalhando mais. Então, se eu pegar aqui e somar 20, olha, ao salário dela, aí eles vão receber a mesma quantidade, mesmo ela trabalhando um pouco menos, certo? Então, vamos resolver essa expressãozinha aqui. Então, aqui vai ficar assim, olha, eu já montei a minha equação, veja, montei a equação, e agora, para eu resolver essa equação, vou juntar mais um pouco, viu? Então, aqui ficou 5x, que é igual a 9 meios de x mais 20. A equação tem um denominador, aí eu tenho que tirar o MMC para eliminar esse denominador. Aqui embaixo tem um implícito, aqui embaixo tem um implícito. Então, vou tirar o MMC de 1 e de 2 vai ser o próprio 2. Quando tem 2 e outro número, né? Quando tem 1 e outro número, o denominador é outro número diferente de 1. Então, 2 para dividir para 1, que ficou 2. Olha, divide e multiplica. Divide, multiplica, divide e multiplica. 2 para dividir para 1, 2. Agora 5 vezes 2 e ficou 10x, que é igual 2 para dividir para 2, 1. 1 vezes 9, 9. E repete o x. Mais 2 para dividir para 1, 2. 20 vezes 2 e ficou 40. E agora, como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos tirar o MMC, porque eu tirei da equação toda. Então, a equação ficou 10x, que é igual a 9x, mais 40. Quem tem variável fica de um lado e quem não tem fica de outro. Passando para cá, olha. Vou passar para cá esse 9, viu? Aí ficou aqui, olha, 10x menos 9x, que é igual a 40. Então, 9x mais um x, os sinais aqui são diferentes, então eu vou diminuir. 10 menos 9 fica 1x, que é igual a 40. O que significa esse x igual a 40? Lembre-se que aqui nós temos que x é o valor da hora de trabalho.
Então, cada hora que eles trabalham vale R$ 40. A questão pediu quanto recebeu cada um. Então, vamos aqui. Esse aqui foi o salário de Flávio, não, de Sandro, foi? Sandro. E esse lado aqui foi o salário de Flávia. Não foi isso? Então, veja só. Se Sandro trabalhou 5 horas, então quanto foi que Sandro recebeu? Então, vamos colocar aqui, ó, Sandro trabalhou 5 horas, não foi? Então, 5 vezes X o salário dele. 5 vezes 40 é o valor de cada hora. Então, 5 vezes 4, 20 e repete o zero. Então, Sandro recebeu R$ 200 pela hora de trabalho. Agora, observe aqui. Vamos ver o quanto foi que coisa recebeu, que Flávia recebeu. Agora é o de Flávia. Observe que o de Flávia foi apenas esse daqui, veja. O de Flávia foi esse. Porque lembre-se que Sandro recebeu R$ 20 a mais do que Flávia. Então, o salário de Flávia foi 9 meios de X. Então, aqui Flávia ficou 9, porque aqui não é a quantidade de horas de Flávia, olha. Lembra que eu peguei aqui 4 horas e meia e transformei 4 horas e meia, que deu 9 meios. Então, ela só trabalhou 4 horas e meia de X. Sobre 2, né? E X é quanto? Quanto é o valor de X? 40. Então, vezes 40. Olha, aqui é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, então eu posso simplificar, né? Esse 40 com esse 20 daqui. Vou repetir o 9 e aqui eu vou dividir, olha. 40 para dividir para 2, então ficou 20. Ó, dividindo esse com esse. Olha agora, 2 vezes 9, 18. E repete um zero aqui. 18, não foi? Eu já te coloquei logo. 2 vezes 9, 18 e repete o zero. Então, aqui ficou 180. Então, Sandro recebeu 200 e Flávia recebeu 180. Lembre-se que a questão disse que Sandro recebeu R$ 20 a mais. Não foi? Olha, Sandro recebeu R$ 20 a mais que Flávia. Certinho, olha. Sandro recebeu R$ 20 a mais. Flávia recebeu 180 e Sandro recebeu R$ 200. E aqui nós respondemos a questão de número 28.